Tá, então sobre metodologia de projeto, eu acho que assim, de forma simplificada, metodologia seria o jeito que você aborda o projeto. Então, como que você vai é, juntar estratégias e práticas para conseguir entregar esse projeto do jeito que você queria e do jeito que as partes interessadas nele queriam. E basicamente as metodologias elas seguem duas abordagens. Então, uma abordagem mais tradicional, mais preditiva. O nome, né, de ser tradicional também pode chamar de preditiva, e uma abordagem mais ágil. E eu só fui entender, assim, exatamente como que funciona isso, como que você escolhe qual abordagem para que tipo de projeto, depois que eu fiquei sabendo de quando que cada uma surgiu. Porque a abordagem tradicional, ela surgiu lá pro final do século XIX, início do século XX, quando você tinha um cenário de produzir em massa e as fábricas estavam desenvolvendo cada vez mais. Então, foi aqui que você teve a gestão de projetos pela primeira vez sendo um objeto de estudo. Então, sendo mais esquematizado. Porque antes, as pessoas acreditavam que para você ter mais produtividade, você precisaria necessariamente aumentar a quantidade de mão de obra e o tempo para executar aquilo. E aí vem Taylor e Gandhi, estudam isso e colocam o método como a forma de aumentar a produtividade. E aí você tem um resultado melhor. Só que nesse cenário, nesse contexto, eles fizeram uma abordagem para a gestão de projetos muito mais rígida. Então, você pegava o seu projeto como um todo, separava em etapas, cada etapa tinha exatamente um prazo para começar e um prazo para acabar. As pessoas que iriam desenvolver esse projeto e esse trabalho eram muito mais especificadas, elas tinham atividades bem mais padronizadas e sabiam exatamente o que fazer. Então, era algo realmente bem mais rígido, assim, mas que, às vezes, se você tiver um ambiente, assim, controlado, pode até que funcionar. Teve, assim, algumas polêmicas, né, sobre isso, mas não convém agora. E aqui é um exemplo do gráfico Gantt, como é que ele funciona. Então, aqui, cada barra dessa é uma etapa, tem um dia para começar, outro para acabar, elas podem acontecer ao mesmo tempo ou acontecer depois que, por exemplo, uma etapa só começa depois que a outra termina. Se algo mais sequencial, vai depender muito. E aqui é o diagrama de PERT, que é basicamente mostrando quais etapas e atividades que você tem e qual é a dependência entre elas. Então, por exemplo, para começar essa atividade aqui, você só pode depois que essa terminar. Para essas três começarem, só depois dessa aqui. Para essa começar, só depois dessa, e para essa aqui depois dessas duas, até você ter a entrega final. E aí, depois que a gestão de projetos ela começou a ser mais sistematizada, com o longo do tempo também mais pessoas foram estudando, surgiu o Instituto de Gerenciamento de Projetos, de Gestão de Projetos, que é o que fica lançando os guias PMBOK, que são guias de boas práticas, né, de projetos. E esse cenário foi se desenvolvendo até que na década de 80 as coisas começam a mudar, porque você começa a ter outros tipos de demanda de projeto. Então, se antes você tinha projetos muito mais de fábrica ou então de construção, na década de 80 é onde você começa a ter projetos mais voltados para a tecnologia com base em computador. Então, o que acontece? Com esses novos projetos, a abordagem que estava tendo antes não estava funcionando muito bem. Porque, por exemplo, se você quer construir um aplicativo, um software, e um cliente pediu para o restaurante dele. Muitas vezes, como ele não entende do funcionamento de aplicativo e tal, nem ele sabe muito bem o que ele quer. Então, supondo que a empresa, esse cliente vai para a empresa, contrata e ela fala, ok, então eu vou fazer esse aplicativo em um ano. E aí, depois de um ano, faz a entrega final do aplicativo meio que funcionando assim, pelo menos o começo dele, a estruturação. E aí, ele vai estar lá todo pronto. Mas, como esse ambiente de aplicativo e tecnologia é muito dinâmico e acontece muita mudança o tempo todo, muito rápido, às vezes, chega lá no final do projeto e o produto pode nem ser o que o cliente quer, porque ele não soube se expressar e nem ele sabia direito. Muitas vezes, um concorrente pode ter feito algo diferente, já a experiência, os usuários podem já ter mudado de gosto para a experiência. Então, muito provável que essa entrega, que demorou tanto e que teve tanto trabalho para ser feita, vai ter que ser avaliada e feita novamente.
Então, as empresas começaram a perceber que para esse tipo de projeto você precisaria de mais validações. E essas validações precisariam ser muito mais próximas com o cliente, porque ele, quanto mais ele tivesse junto desse progresso, mais ele entendendo como que funcionava e mais perto o produto final chegaria do ideal que ele tinha de aplicativo para o restaurante dele. Então, as empresas foram adaptando a esse novo cenário e foram criando suas próprias metodologias. Então, uma delas, né, em 93, foi o Scrum, né? Um exemplo, assim. Mas teve o XP também e várias outras. Só que essas metodologias estavam sendo criadas, só que não estava tendo a disseminação que precisaria, sabe? Não, às vezes não estava algo tão disseminado e tão bem comunicado. Então ainda tinham várias empresas que tinham esse tipo de demanda de projeto e que ainda estavam tendo muita dificuldade, muito atraso, muito retrabalho e não estavam tendo clientes tão satisfeitos. Então, um grupo se reuniu, um grupo de representantes e pessoas que lidavam com esse tipo de gestão, para trocar experiência, conversar e ver como que é que eles podiam melhorar juntos. Tipo um bench, assim, geral. E dessa reunião que surgiu o Manifesto Ágil, porque dessa conversa eles perceberam que, basicamente, para esse tipo de projeto, se você seguisse alguns princípios, você teria muito mais chances de ter o resultado esperado. Então, eles fizeram a declaração de 12 princípios, que você, tendo isso imerso na empresa, você conseguiria ter muito mais facilidade para ter esse fluxo de projeto. Então, esses princípios, eles são baseados em 4 valores, que o primeiro deles é mais interações entre indivíduos do que processo e ferramentas, mais software em funcionamento do que documentação abrangente, colaboração com o cliente acima da negociação de contrato e adaptabilidade é mais importante do que seguir um plano. Então, disso, eles tiveram esses 12 princípios, que são satisfação do cliente, ser receptivo às alterações, efetuar entregas frequentes de projetos, colaboração diária, motivação individual, comunicação ativa, corresponder à medida primária de progresso, promover o desenvolvimento sustentável, atenção frequente na excelência, simplicidade essencial, equipe autogerenciada e reflexão regular de melhoria. E aí, se for ter um quadro assim comparativo entre as duas abordagens, na abordagem preditiva, eu teria um planejamento muito mais abrangente, muito maior e com mais restrições, e também todo ele bem mais documentado. Já a abordagem ágil, ela teria um planejamento bem menor, até porque às vezes eu nem sei o que é que eu vou entregar, e esse planejamento, além dele ser pequeno, ele também não segue uma documentação tão abrangente, tão grande, porque eles entendem que não precisa disso. Até porque, né, o que eu vou entregar vai ter que ser validado várias vezes e o meu ideal de entrega aqui pode mudar a qualquer momento. Na abordagem preditiva, que nem eu falei, você tem uma entrega bem previsível. Às vezes pode mudar a forma, algum detalhe, mas assim, no geral é algo bem concreto e você sabe o que vai entregar. Já na abordagem ágil, a entrega é imprevisível, que nem eu falei no caso do cliente lá que estava contratando para fazer um aplicativo. É muito difícil ele saber por não entender da construção mesmo de aplicativo. Sei lá, ele às vezes pensa no que ele observa de outras empresas ou no próprio celular dele, mas não sabe que, por exemplo, além da página de venda, eu preciso ter uma página administrativa, ou não sabe as possibilidades que tem com isso. E quanto aos prazos, na abordagem preditiva, você tem prazos bem definidos. Já na abordagem ágil, o tempo de entrega é adaptado conforme os testes de validação. Então é algo que assim, como eu tenho que validar, como eu não tenho entrega bem definida e eu tenho que passar por várias validações, às vezes pode até acontecer de mudar assim, totalmente o rumo do projeto. E isso é super aceito assim por essa abordagem, porque o que eles prezam é realmente a melhor entrega possível para o cliente. E ele está junto durante todas essas fases e todas essas mudanças. Na abordagem preditiva, você tem mais execução por etapas. Já na abordagem ágil, tem muito a aplicação de caixas de tempo,
que também eles chamam de time boxes, né? Então, você pode ter um time box de uma semana, 2 semanas, um mês, um dia, 2 dias, enfim. Mas a ideia é você dividir o seu projeto ou as suas etapas em períodos. E em cada período desse, você tem uma mini entrega. Então, se a minha time box é de uma semana, a cada semana esse meu time vai se reunir e ele vai ter uma lista de entregas a fazer. Isso vai se repetir, então, a cada semana, e cada entrega dessa vai ser um incremento para o meu produto final. Já na abordagem preditiva, eu vou ter a entrega do meu projeto muito mais concentrada no final, e eu até posso ter validações por aqui, mas elas geralmente são muito mais espaçadas e bem menos frequentes do que na abordagem ágil. Do contato com os stakeholders, e no caso, né, considerando principalmente o cliente, ele acontece bem mais no final do projeto. Às vezes, só na entrega. Eu até posso também ter esse acompanhamento, mas é algo bem menos frequente do que a abordagem ágil. Que, como eu tenho muitas validações a fazer, algo tão imprevisível, o máximo que eu tiver de contato com esse meu cliente para realmente saber se eu estou no caminho certo, melhor. Então, é um relacionamento assim muito, muito maior e mais frequente. Abordagem preditiva, você tem uma revisão do projeto, mas ela também é bem mais concentrada no final. Então, aqui, quando você tem uma abordagem mais tradicional, é muito comum que no final do projeto você tenha um relatório lá bem detalhado com tudo que deu certo, o que deu errado, o que é para mudar, gráfico e texto e, sabe, tudo bem extenso mesmo. E você pode até ter também monitoramentos e revisões por etapa ou durante o projeto, mas também aqui é bem mais espaçado. Já na abordagem ágil, assim, tem muitas revisões e muitas reavaliações, porque é um cenário muito imprevisível. Então você pode ter revisões a cada time box, você pode ter a cada conjunto de time boxes, que pode ser uma etapa específica, e ainda você tem uma revisão, uma avaliação total no final do projeto, na entrega também. Na abordagem preditiva, se você tem algum empecilho, alguma coisa que vai mudar um pouco o rumo do projeto, ou vai ter alguma entrega a mais ou a menos, isso geralmente é sempre assinado e firmado em contrato, porque precisa ser tudo bem mais formal. Já na abordagem ágil, como são muitas mudanças acontecendo o tempo todo, se você tivesse que adicionar uma cláusula para cada mudança dessa, ia atrasar muito o fluxo de projeto. E é tudo que a abordagem ágil não quer, né? Então, quando você tem que ter uma alteração como essa, é muito mais comum que haja apenas um acordo. E aí, com esse acordo, você já consegue passar para a próxima etapa e seguir o fluxo do projeto. Então, nesse aspecto aqui, você tem tanto a empresa, quanto o time de desenvolvimento, quanto o cliente ou stakeholder envolvido. São pessoas assim, muito mais maduras e que você consegue resolver esses problemas de forma bem mais assim, informal, mas né, que acaba dando certo depois. Na abordagem preditiva, você tem uma equipe de projetos, geralmente com uma figura bem mais central, e essa figura central, ela geralmente vai deixar bem determinado o que cada um tem que fazer, as atividades de cada um. Já na abordagem ágil, você tem uma equipe de desenvolvimento bem mais independente, geralmente é bem interdisciplinar, eles conseguem se organizar e resolver suas atividades por si só. E você tem figuras também que têm uma certa liderança, entre aspas, mas que elas servem mais para assegurar a metodologia ou assegurar os interesses da empresa e das partes interessadas para ter essa comunicação, fazer essa ponte, do que, de fato, assim, meio que determinar o que cada um vai fazer, entendeu? Porque essa equipe aqui já é meio que madura o suficiente e já consegue se organizar e definir as atividades certinho. Então, você vai escolher, a ideia é que a escolha da abordagem preditiva ou da abordagem ágil, ela siga o tipo de projeto. Então, a natureza desse projeto, qual é o perfil da empresa, o perfil da equipe que vai estar executando e quem são os stakeholders, né, ou no caso o cliente, o perfil dele. Ou você pode ter também uma abordagem híbrida, que é a junção da abordagem preditiva com a ágil. Então, às vezes, no projeto eu posso ter uma abordagem mais preditiva na parte de planejamento e na execução um pouco mais ágil. Eu posso misturar um pouco das duas. Não precisa ser necessariamente só uma metodologia específica para o meu projeto inteiro. Dá para você personalizar isso de acordo com o perfil de projeto.
Então, supondo aqui, né, um exemplo, que eu tenho um exemplo de projeto em que eu vou fazer uma abordagem híbrida. Então, eu posso fazer um planejamento mais detalhado, maior, assim, com mais restrições, mas eu posso não querer ter tanta documentação, para esse processo ser mais fluido. Então, eu posso otimizar um pouco a anotação, só com os pontos principais, né, sem muito texto, sem muito documentação demais, e eu posso deixar isso de forma mais visual. Eu posso também pegar essas minhas etapas e dividir em caixas de tempo, para daí, sei lá, cada uma semana eu ter determinada entrega. E aí, para tentar ter um fluxo de um desenvolvimento melhor e um progresso melhor também do projeto e saber que o meu time está desenvolvendo conforme eu esperava. E em cada entrega dessa, eu posso aproveitar e ter uma reunião para revisão do que é que deu certo, o que é que deu errado e já listar as entregas para a próxima semana, né? Para a próxima caixa de tempo. O meu cliente, às vezes, ele não quer ter esse contato tão intenso com o projeto, porque ele pode ser uma pessoa muito ocupada, ou então, às vezes, vai muito do perfil. Só que eu posso concentrar, então, mais reuniões e mais validações na parte de criação do meu projeto, e na parte de documentação eu posso otimizar mais isso. E aí, se eu precisar de alguma validação pequena, alguma escolha, mudança, eu posso fazer isso, sei lá, por e-mail marketing, aí ele voltaria, ou então por uma mensagem no WhatsApp. Eu posso ter pequenas validações que não necessitam necessariamente de uma reunião ou de um contato direto com ele. E aí, o que eu acho assim mais interessante, que combina mais com o gerenciamento de projetos em arquitetura, eu acho que é uma abordagem híbrida. Porque como vai ter muita variação, você vai precisar personalizar um pouco o jeito que vai levar esse projeto. Então, pensando no objetivo do departamento, talvez uma boa alternativa seria dividir em planejamento e execução. Então, no planejamento, seria o que você vai entregar e como que você vai fazer isso. E na execução, seria realmente executar e acompanhar se aquilo está dando certo e depois ter a entrega. Então, no planejamento, você iria esclarecer quais as partes interessadas, guiar o que precisa ser entregue, orientar como as atividades serão desenvolvidas e estruturar o gerenciamento de riscos, que eu vou explicar. E na execução, iria de fato mobilizar as pessoas necessárias, executar as atividades previstas, acompanhar o desenvolvimento e adaptar os processos do projeto conforme necessário, porque é muito difícil um projeto seguir 100% o que você planejou. A não ser que seja um ambiente assim, muito monitorado, mas eu acho que no caso de arquitetura é quase impossível. Então, sempre vão ter mudanças, e aí é na fase de execução que você vai ajustando o projeto conforme as coisas estão acontecendo. Então, para a parte de planejamento, seria uma coisa, assim, um planejamento maior, com mais restrições, mais variáveis, só que para a documentação seria bem mais leve e visual, que nem eu falei, né, quando eu expliquei da abordagem híbrida. E no desenvolvimento, seria de acordo com a etapa. Então, eu vou ver se para aquela etapa específica se aplicaria melhor uma abordagem mais tradicional ou uma abordagem ágil. Então, aqui, supondo que ficaria assim. Então, no planejamento, eu iria definir o objetivo do projeto, e eu estou chamando de objetivo o que é que eu vou entregar e em que condições, e eu iria propor como que esse objetivo será atingido. Então, como que eu vou concretizar a entrega prevista a partir do desenvolvimento do projeto. No desenvolvimento do projeto, seria a execução em si das atividades pela equipe, que estavam previstas em planejamento, e o acompanhamento dessas atividades, seguindo as condições de entrega que eu planejei, e que são elas que vão me guiar se a minha entrega está sendo de qualidade ou não. E aí depois eu teria a entrega mesmo no final. E aqui foi só um parênteses assim que eu coloquei de algumas das metodologias e ferramentas que existem, que são muitas. Então a cascata é bem tradicional, o Scrum as pessoas super associam pro ágil também, uma das mais famosas. E aqui tem vários assim que depois vocês podem pesquisar e se aprofundar melhor para ir aplicando, né, no gerenciamento. E é isso. Aí depois eu falo do planejamento.